Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro. O Supremo Tribunal Federal retoma na quarta-feira, dia 28, o julgamento de 2 processos que tratam da obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos de alto custo, mesmo que não estejam disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde. O debate é polêmico. Os ministros vão ter que decidir se o Estado deve ou não pagar pelos medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e graves. A discussão é acompanhada com a apreensão pelo governo federal e por estados e municípios, que temem o impacto nas contas públicas dos tratamentos médicos em um momento de recessão econômica. E você, acha que o poder público deve pagar pelos medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e graves? O Link News de hoje quer saber. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal com a sua opinião. Para manifestá-la, basta usar a hashtag #LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Operação Lava Jato. Polícia Federal prende ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci. A operação ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. Força Tarefa suspeita que o ex-ministro recebeu propina da Odebrecht. O voto na Record News. Veja como foram os debates promovidos pela TV Record nas principais cidades do país. Teve discussão, troca de acusações e apresentação de propostas. Sobre esses temas, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. O Link Record News de hoje começa com a Operação Lava Jato. É isso porque Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, foi preso nesta manhã em São Paulo. Nossa repórter Tainá Falcão tem mais informações. Oi, Tainá. São várias as acusações que recaem sobre o ex-ministro, olha, incluindo uma de que ele teria ajudado a aprovar um projeto de lei no Congresso que tem benefícios fiscais, que daria benefícios fiscais à construtora Odebrecht. Tem uma outra denúncia que fala também da concessão de uma linha de crédito para um país africano com quem a construtora mantém relações comerciais. E ainda o Palocci teria ajudado a empresa Odebrecht a conseguir uma licitação para a compra de 21 navios sondas para a exploração do pré-sal. Todas essas denúncias foram feitas em delações premiadas, inclusive pelo menos de 2 pessoas até agora na Operação Lava Jato, incluindo um ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Palocci foi preso na casa dele, no apartamento aqui no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. Foi levado para a sede da Polícia Federal, aqui na capital paulista, e deve seguir ainda hoje para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde estão sendo tomadas as investigações, onde estão sendo conduzidas essas investigações. Ele é o segundo ex-ministro dos governos Lula e Dilma a ser preso em uma semana. Na semana passada, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda nos 2 governos do PT, chegou a ser levado para a sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, mas acabou sendo solto por força de um habeas corpus. Obrigado, Tainá, pelas informações. Bom, você, telespectador da Record News, mais cedo já acompanhava a coletiva dada nesse momento em Curitiba, no Paraná. Por isso, a gente segue para lá, onde os delegados da Polícia Federal dão mais detalhes sobre a 35ª fase da Operação Lava Jato Omertá. Agora, a delegada Laura Gonçalves fala com os jornalistas. Vamos acompanhar. Todos esses valores, esses 128, foram operados no Brasil, fora do Brasil? E quais campanhas teriam sido beneficiadas com este valor? E uma última pergunta que ficou, que na verdade é a segunda pergunta, sobre o terreno. Este terreno é onde está de fato o Instituto Lula? Não chegou a ser concretizada essa operação? A gente queria um pouquinho mais de informação. Obrigada. Foram 3 perguntas, certo? Eu caminho do dinheiro. Que campanha? Tá. Desculpa, para recapitular, o caminho do dinheiro, quais foram as campanhas beneficiadas e se o terreno que vocês falaram é onde de fato está o Instituto Lula ou se essa compra não foi efetivada. Tá. Essa sistemática de caixa geral, na verdade, é feito não existe uma vinculação específica, digamos assim, sei lá, 1 milhão é da obra
A ou não é da obra B. Existe exatamente, por ter essa atuação duradoura e reiterada, existe um pagamento que é feito constantemente e que forma um caixa mesmo, uma poupança, digamos assim, e de onde são depois, posteriormente, pelo gestor da conta, no caso o senhor Antônio Palocci, destinados os pagamentos no interesse do partido. Então, como eu destaquei, houve uma atuação do senhor Antônio Palocci desde 2006 até pelo menos 2013 em favor do partido, em favor da empresa, assegurando lucros ilícitos, e como contrapartidas pactuadas, esses valores eram repassados nos montantes acertados e posteriormente era feita a despesa no interesse do partido. O caminho do dinheiro não foi ainda completamente delimitado, as investigações prosseguem, e aí a necessidade das medidas de hoje para colher maiores elementos sobre os destinatários, sobre a forma como ocorreram as transações, onde está esse dinheiro. Nossa preocupação sempre é de assegurar a recuperação dos valores que foram desviados da Petrobras. Então, as medidas de hoje são fundamentais por esse motivo. E a última pergunta era do terreno, né? O terreno não é o terreno onde está hoje o Instituto, mas, ao que tudo indica, era um terreno que inicialmente foi cogitado para a construção do Instituto, tanto é que foi apreendido o projeto arquitetônico no sítio de Atibaia, onde era utilizado pelo então presidente. Esse projeto arquitetônico era da construção de uma nova sede do Instituto. O terreno chegou a ser comprado? Foi comprado. Até para complementar a questão do terreno, José Carlos Bunlai, quando foi ouvido, disse expressamente e se recordou das tratativas para aquisição, inclusive com Roberto Teixeira, desse terreno específico que veio a ser adquirido pela BAG Construtora. Então, além da apreensão dos materiais na casa do ex-presidente, das informações do próprio José Carlos Bunlai, que foi um dos atores que participou dessa aquisição, e que revelam que a ideia do terreno era, sim, o de construção do Instituto Lula. Possivelmente, inclusive, há mensagens que estão no pedido da polícia de que o terreno tinha alguns problemas de questão de pagamentos. Havia necessidade de quitação de alguns impostos em relação àquele terreno, dívidas, e que possivelmente talvez não compensasse correr aquele risco, que inclusive Marcelo fala em uma das mensagens em que caminha Antônio Palocci, em que havia risco naquela aquisição. O que nos leva a crer que talvez por isso não tenha sido levado para frente essa ideia. A investigação ainda não tem a destinação que foi dada ao terreno. É importante para reforçar aí a possibilidade de destinação ao Instituto Lula, que a investigação demonstrou, que na época da busca e apreensão que foi efetuada no sítio atribuído ao ex-presidente, de utilização dele, foi encontrada uma minuta de contrato de compra e venda entre a ASA, que foi a empresa proprietária do terreno, e José Carlos Bunlai. Por algum motivo, a interposta pessoa para compra desse terreno em benefício do Instituto Lula foi trocada e Marcelo Odebrecht optou por gerenciar essa ocultação por meio da DAG Construtora, uma empresa de Denerval, que é um amigo de Marcelo Odebrecht. Nós não temos ainda o fim que foi dado ao terreno, a investigação ainda prossegue. Importante mencionar também, em relação à conduta de eventual vinculação dos débitos da planilha com campanhas eleitorais, não necessariamente essa destinação era para campanhas eleitorais. Isso porque em anos não eleitorais, como muito bem consignado na decisão, a exemplo de 2009, 2011, 2013, não existiu campanhas eleitorais, ou seja, não se tratam de doações políticas.
e também, como muito bem consignado na decisão, doações não geram saldos. Então, a linha investigativa é de que realmente se tratavam de vantagens indevidas ao grupo político de José Palocci. Antônio Palocci. Bom dia, Thaís da Rede Mercosul, afiliada à Record News. Doutora Laura, a senhora falou que as reuniões aconteceram mesmo com a Operação Lava Jato acontecendo. Eu queria saber de que forma essas reuniões foram feitas, o que era tratado, a propina continuou sendo paga mesmo com a operação acontecendo e, enfim, o que era tratado nesse tipo de reunião? Bom, a investigação prossegue ainda com relação a esses fatos, principalmente o ocorrido posteriormente a outubro, novembro de 2013, exatamente porque essas tratativas, essas conversas eram feitas de forma mais dissimulada. Em um dos e-mails que foi apreendida a menção expressa, falou, está usando cripto, como se eu fosse ou enfim, está usando um celular criptografado onde se possa falar sem ter acesso ao conteúdo da conversa. E ainda não se sabe exatamente o conteúdo das reuniões, até porque eram reuniões privadas, reuniões que aconteciam em ambientes já previamente determinados para que não houvesse testemunhas. De qualquer forma, a forma em que eram agendadas essas reuniões é bastante semelhante ao que acontecia anteriormente, porque eram agendadas muitas vezes por intermediação de secretárias ou do senhor Bernislau Contic, então, o que demonstra a possibilidade de que houve esse prosseguimento da mesma forma de atuação. Repito que se reuniões para tratar, enfim, encontros de amigos, encontros casuais para conversas triviais não são feitas não são agendadas com uma preocupação de meios criptografados e também não são feitos todo um procedimento de proteção, digamos, com a utilização de intermediários para fazer o contato do agendamento, principalmente pessoas que já tinham um contato bastante próximo há bastante tempo. Só para complementar rapidamente, outra coisa que chamou a atenção, Alexandrino Ramos Alencar também se fez presente nessas duas reuniões pós-deflagração da Operação Lava Jato, e o que chama a atenção é que é uma reunião, se eu não me engano, em novembro de 2014, que foi feita no período após a deflagração da 7ª fase, que visava grandes empreiteiras, mas não ao Odebrecht. Então, teria sido um motivo que justificou esse encontro de Marcelo de Alexandrino com o Palocci. E em maio de 2015, se eu não salvo engano, foi a data da outra reunião, já se tinha conhecimento que das grandes empreiteiras, a Odebrecht provavelmente seria a próxima, e de fato foi, menos de um mês após. Então, são outros indicativos que nos levam a crer que havia sido tratado nessas reuniões assuntos relativos à operação e ao desdobramento e ao aprofundamento da Operação Lava Jato. Bom dia, Tabata Viapia na Rádio CBN. Vocês falaram agora há pouco sobre outra frente dessa etapa, que seria a questão dos beneficiários do setor de operações estruturadas da Odebrecht, que foram alvos de buscas e conduções coercitivas. Resumidamente, doutor, seria possível falar quem são esses beneficiários, quem são essas pessoas que foram alvos de medidas judiciais na manhã de hoje? O senhor falou também sobre a comprovação de que Marcelo Odebrecht tinha conhecimento e atuava diretamente no pagamento de propinas e citou várias obras. Seria possível detalhar um pouquinho, por exemplo, a questão do processamento do lixo em São Paulo, obras do metrô em São Paulo? O senhor falou também da Arena Corinthians. Queria detalhar um pouquinho mais essa questão dessas outras obras, se possível. Obrigada. Primeiro, sobre os beneficiários. Eu acredito que já estão todos, se não terminados, estão sendo realizados, então não há prejuízo de se falar o nome, até porque o procedimento, se eu não me engano, já deve estar público ou ficará daqui a pouco. A gente conseguiu identificar alguns agentes, inclusive, já que são funcionários públicos e cujas funções envolvem prováveis contratos com a Odebrecht. Nós identificamos, vou citar alguns. O filho de um ex-diretor técnico da Sanasa, Companhia de Saneamento de Campinas, que tinha contratos
com a Odebrecht, possivelmente relacionados à obra de Capivari 2. Outra pessoa que também, ao que parece, tinha relação com essa obra e foi objeto de medidas na data de hoje, o Rovério Pagotto Júnior, salvo engano, ainda funcionário da empresa pública. Posso citar, vou ler os nomes também dos outros, porque não são todos que estão diretamente ligados com a robustez do que aparentou no caso desses dois que eu já falei. Milton de Oliveira Lira Filho, Gradiston Coelho da Silva, Lígia Maria de Araújo Borges, Pedro Chater Guidoreni, José Eugênio de Jesus Neto, que era sócio de Duda Mendonça e também constou de entregas de recursos em 2010. Samuel Vieira Martins da Silva, que também tinha relações com Duda Mendonça. Edson Vieira dos Santos, Antônio Luiz de Oliveira Pinto Pascoal, Luiz Gustavo Machado, Márcio Antônio Maruti, Raul Andrés Cabreira Bravo. Além disso, nós fizemos extrações e coleta de informações em outros 3 endereços. Nós não identificamos em si um personagem que teria recebido recurso naqueles endereços. Seria a sede da empresa Strotbeck Bravo Associados e Publicidade, e além do endereço em que situadas muitas empresas do senhor Antônio Luiz de Oliveira Pinto Pascoal, que foi objeto de condição coercitiva. Em relação à sua segunda pergunta, o que nós constatamos é que Marcelo tinha, digamos, a decisão final sobre o pagamento de propina naqueles casos. Seus funcionários chegavam para ele, através do e-mail, e falavam: conforme acerto prévio, solicito autorização para pagamento de tanto, vinculado a tal obra, e encaminhava aquilo, às vezes direto a Marcelo, dependendo do grau hierárquico do funcionário que solicitava aquele pagamento. No caso, Benedito Barbosa da Silva Júnior solicitava o pagamento direto a Marcelo. Mas quando o funcionário, digamos, numa escala hierárquica menor, passava por outro funcionário, geralmente por Ubiraci Santos, que era um funcionário do setor de operações estruturadas, e ao fim Marcelo simplesmente falava ok. E havia outros casos que Marcelo, inclusive consta do pedido da Polícia Federal, em que Marcelo questionava por que deveríamos pagar aquele personagem se não estávamos recebendo o valor pela obra. E aí, lembro também que Benedito falou num desses e-mails que vocês vão poder ver, que aquele personagem, o valor era pequeno e aquele personagem era muito chato, era muito insistente. E que com ele não havia parceria. Então, queriam quitar de uma vez aquele pagamento. Em outras mensagens, dá, inclusive, vinculação direta ao pagamento da porcentagem do valor, digamos, a uma etapa do contrato. Se eu não me engano, na linha 2 ou na linha 4 do metrô de São Paulo, havia vinculação de uma porcentagem na liberação do edital, em outro estudo. Então, havia, em certos casos, vinculação específica de cada etapa de obra que ensejava o pagamento de propina e que Marcelo tinha ciência, senão era o próprio que autorizava. A questão da arena, a gente evidenciou reuniões que o Marcelo fez com o Antônio Palocci para tratar do tema do ProSub e também da arena. Então, carece de aprofundamento. Doutor Marcos Souza, TV Record. Na verdade, são 2 perguntas. A primeira, pelo volume de recursos que vocês apresentaram, que teria sido manipulado pelo Palocci, ele é muito mais importante que o Dirceu. Se daria para afirmar isso categoricamente já no âmbito do que foi investigado até agora. E segundo, como é que vai ficar o futuro dessa investigação? Porque tem vários braços dela em São Paulo, enfim, vai concentrar aqui ou vai dividir pelo país de acordo com o local onde aconteceu o fato? Em relação a Antônio Palocci Filho ter um papel maior que José Dirceu, eu acho que não restam dúvidas. Sobretudo depois da condenação de José Dirceu no Mensalão e pelos cargos que Antônio Palocci Filho, de relevo, ele sempre ocupou e como interlocutor do governo federal, até mesmo após ele ter deixado o cargo de ministro da Casa Civil, além dos valores movimentados sob coordenação de Antônio Palocci Filho. Acho que não é razoável afirmar que ele tem um papel maior, a partir, pelo menos,
de 2008, digamos, conforme constam aqui dos primeiros pagamentos da planilha, ele teve um papel maior do que José Dirceu. Em relação ao possível desdobramento da investigação, os beneficiários já são apurados em outro procedimento, então o foco do Antônio Palocci é em inquéritos específicos. A gente está aprofundando basicamente, principalmente a questão da interferência dele na contratação, na formatação da contratação das plataformas, dos navios sondas da exploração do pré-sal, sem prejuízo de que, caso a gente colha mais elementos sobre os outros, em especial BNDES, outros fatos, nós iremos ainda deliberar e ver de que forma isso pode ser encaminhado à outra unidade, se pode ser investigado aqui no procedimento. Nós ainda não posso ainda te afirmar o que vai acontecer nesse caso. Bom dia, Karine Garcia, da NPC. Os dois ex-assessores que foram presos hoje são ligados a empresas distintas. Eu queria saber se essas empresas têm alguma ligação, alguma participação com esse esquema que vocês relataram ou não? A empresa do Juscelino, ela por si só já traz alguns elementos de que ela, de fato, não existia apenas no papel. O endereço dela é no próprio endereço residencial do Juscelino. E a gente constatou na quebra bancária desse personagem que ele recebia, e provavelmente a empresa, ainda estamos aprofundando sobre os valores que a empresa em si recebeu, ele recebeu valores de José Carlos Goulart, recebeu valores de Pedro Novis, que era o diretor-presidente da Odebrecht antes de Marcelo. Então, cremos que o aprofundamento das transações bancárias envolvendo a empresa JF Assessoria, que é de Juscelino, vai nos trazer outros elementos de que ela possa sim ter sido usada para fins ilícitos, que viesse a favorecer ele, também talvez Antônio Palocci Filho. Em relação ao projeto consultoria, recaem também dúvidas sobre a licitude de algumas das atividades que ele teria prestado e que motivaram pagamentos milionários a Antônio Palocci Filho, inclusive quando ele era parlamentar e quando ele era ocupante de cargo de ministro. Também estão sendo aprofundados. Há ação fiscal, se eu não me engano, há também uma apuração da Receita Federal quanto à real prestação desses serviços. Então, também estão sendo objetos de apuração. O que eu posso lhe afirmar nesse momento são essas informações. Bom dia, Alana, do Portal G1. A minha dúvida é com relação às contas bancárias. Muito bem, 11h28. Você acompanha a continuidade, então, da entrevista coletiva de delegados, procuradores da Operação Lava Jato, que explicam, então, essa 35ª fase, que culminou com a prisão de Antônio Palocci, que foi ministro tanto da gestão do ex-presidente Lula, quanto da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. E agora há pouco saiu também a informação, enquanto essa coletiva acontecia, de que o juiz Sérgio Moro, da Primeira Vara Federal de Curitiba, mandou que fossem bloqueados quase 128 milhões de reais das contas de Antônio Palocci. Então a gente vê um desdobramento bastante grave e bastante avançado em relação a essa prisão e essa fase que acontece hoje, Lidiane. A procuradora Laura Gonçalves aproveitou inclusive essa coletiva já para esclarecer que boa parte desses 128 milhões bloqueados pelo juiz Sérgio Moro, certamente, na maior parte, eram valores destinados ao Partido dos Trabalhadores, mas que uma investigação mais apurada deve acontecer agora ao longo do desenvolvimento dessa nova fase da Operação Lava Jato, batizada de omertá. É um termo que deriva do latim e significa humildade. Muito bem, ao longo da programação a gente vai ter mais detalhes então dessa entrevista coletiva, mas a gente aproveita para relembrar você que além de São Paulo, essa fase da Operação Lava Jato que começou hoje, acontece também no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. E a repórter Vanessa Lima tem os detalhes direto da capital federal para a gente. Também foram presos Juscelino Antônio Dourado, ex-secretário da Casa Civil, e Branislav Conte, ele que atuou como assessor na campanha de Palocci em 2006. Eles e o ex-ministro serão levados para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Estão sendo cumpridas 45 ordens judiciais e os crimes investigados são corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Esta é a 35ª fase da Operação Lava Jato e está sendo chamada de omertá, numa referência ao codinome italiano
cotidiano que a construtora Odebrecht usava quando precisava mencionar o nome do ex-ministro Antônio Palocci, principal investigado desta fase. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E ainda nesta edição do Link Record News, mais detalhes da 35ª fase da Operação Lava Jato. Agora, outras notícias para que você fique muito bem informado nesse início de semana. A gente fala de vítimas de doenças raras que fizeram um protesto em Brasília e também outras 17 cidades para tentar, com isso, sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. O STF agora vai julgar na próxima quarta-feira se o poder público deve pagar os custos de remédios caros que não estão na lista do Sistema Único de Saúde. Francineide descobriu que o filho tinha mucopolissacaridose, uma deficiência de enzimas no organismo que atinge o pulmão e o coração. A doença começou quando o menino tinha 4 anos de idade. Perdi o chão mesmo. Fiquei, meu Deus, eu vou perder meu filho. O que mais assustou a dona de casa foi o preço da medicação para o tratamento. R$200 mil por mês. Como o remédio não está na lista do Sistema Único de Saúde, a situação ficou ainda mais complicada. Eu fiquei em choque mesmo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir bancar o tratamento do meu filho. Foi que a médica falou, você vai ter que entrar na justiça. Assim como Francineide, várias pessoas decidiram protestar nesse domingo. Além do Distrito Federal, os protestos também ocorreram em 17 cidades. O debate para o governo custear medicamentos que não estão na lista do SUS e que ainda não foram registrados na Anvisa surgiu depois que uma paciente do Rio Grande do Norte com miocardiopatia e hipertensão arterial pulmonar tentou obter na justiça o acesso ao medicamento. Obrigado a custear o remédio, o governo estadual recorreu ao STF. Outro caso ocorreu em 2009. O remédio não tinha registro na Anvisa. A paciente de Minas Gerais buscava tratamento para a doença renal crônica. Diante das várias negativas, ela também procurou a justiça. Os recursos serão analisados na sessão da próxima quarta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão decidir se o poder público pode ou não arcar com os custos dos medicamentos que não estão na lista do Sistema Único de Saúde e que também não foram registrados junto à Anvisa. Nós precisamos dos ministros, precisamos de vocês, que vocês têm filho, têm parentes e sabem a dificuldade que é de um pai tratar o filho. E agora então a enquete do dia. Você acha que o poder público deve pagar pelos medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e graves? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, sempre utilizando a hashtag LinkRecordNews. Além disso, você pode também registrar o que pensa sobre o assunto pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem opinião e interatividade aqui no Link Record News. Clébio. Lidiane, agora mais informações para você. Os aplicativos e serviços similares ao táxi tomaram as ruas de todo o Brasil. E nossa equipe fez um teste para saber qual transporte particular tem o melhor custo-benefício. Com uma microcâmera, a nossa equipe acompanhou o trajeto de um empresário que usa esse tipo de transporte todos os dias. Veja o resultado. Uber, o aplicativo 99 Táxi e um táxi que pega passageiros na rua. Vamos lá, ver se o táxi chega mesmo em 5 minutos. Conforme apareceu no aplicativo. Quem nos ajudou no teste foi o empresário Silvio. Ele mora na Bela Vista, centro de São Paulo, e trabalha em Pinheiros, na Zona Oeste. Um trajeto de 5 quilômetros. Nossa equipe acompanhou o percurso com uma microcâmera. O tempo de chegada para os pedidos feitos pelos aplicativos foram dentro da previsão. É o motorista? É, ele estava parado ali. Então chegou dentro dos 5 minutos, né? Chegou. Chegou em 2 minutos mesmo, né? A qualidade dos carros, muito semelhante entre os três, mas nenhum deles estava com o ar-condicionado ligado. Tá ligado o arzinho? O tempo das corridas foi parecido. Os motoristas dos serviços de aplicativos usaram GPS. E o caminho que você faz sempre é seguindo o aplicativo? Isso, mas se você tiver algum outro, eu vou normal. Não, de curiosidade mesmo. O taxista do ponto é o mais experiente e também o mais falante entre eles. Sou mais velho aqui, 33 anos. Onde vamos, filho? Contou um pouco da história dele. Eu nasci na Vila Madalena, tá no cemitério de São Paulo. Você já nasceu boêmio, então? É, boêmio, exatamente. Lá eu tenho, que mora lá, 2 netos e 4 bisnetos. Que eu tenho total, tenho 8 netos e 4 bisnetos. Eu, às vezes,
venho no táxi ou no Uber, eu venho sem querer conversar, sem querer falar. Mas nesse caso ele era bem particular, porque ele conhecia bastante de São Paulo, era um senhor, tinha 70 e poucos anos, então ele conhecia bastante, conhecia o caminho, conhecia o bairro, então a gente foi conversando sobre um pouco da história, da cidade. No começo do ano, o Silvio vendeu o carro para poder investir o dinheiro nos negócios. Desde então, passou a usar mais o transporte particular. Conforto e economia precisam andar juntos, né, Silvio? Que itens você considera mais importantes nessas corridas? O mais importante é o custo da corrida. O que eu levo em consideração é o custo e depois o atendimento do condutor. Em relação aos valores, Uber, R$ 16,52, mas o motorista não tinha troco. Teve que parar em um bar. A gente está vendo o motorista correndo lá foi lá no bar tentar o troco. Pelo que a gente viu aí, o troco parece ser um probleminha, ele estava falando, né? A corrida, que começou no ponto de táxi, foi a mais cara, mas o troco estava no jeito. 22, você tem dois aí, não? Não. A corrida mais em conta foi a do táxi chamado via aplicativo. Troco na mão também. Quanto deu? Tem desconto, né? Tem desconto. Tem desconto ainda? Que bom. Quanto tem de desconto? Tem 30%. Esse desconto é por quê? É uma promoção que a gente está fazendo, né? É? De 23 de 30 para 15? Tá bom o negócio, hein? E então, Silvio, qual o resultado dessa experiência? Gostei, foi bem interessante. Bom, e há uma semana das eleições, a Rede Record promoveu debates entre os candidatos a prefeito das principais cidades do país. No maior município do Brasil, São Paulo, a troca de farpas, discussões acaloradas e defesa de propostas também marcaram um debate que foi comandado pela jornalista Adriana Araújo. 6 candidatos participaram do debate. Começa agora o debate da Rede Record com os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. O debate foi dividido em 4 blocos. 2 confrontos diretos, onde o candidato escolheu um tema livre para perguntar ao adversário. Houve também uma rodada com um tema definido. E no final, cada candidato teve 1 minuto e meio para as considerações finais. Russomano falou sobre a criação de creches verticalizadas. Propôs a suspensão das multas até que seja encontrada uma solução e investimentos na companhia de engenharia de tráfego. Marta lançou críticas a Russomano e defendeu realizações da administração anterior dela, como céus e controle de enchentes. João Dória destacou não ser político, mas um gestor com coragem para fazer privatizações. Haddad teve sua administração muito criticada. Um dos pontos foi o programa de braços abertos na Cracolândia. Ele refutou dizendo que o governo do estado é que não consegue controlar o tráfico. O Major Olímpio criticou propostas incompatíveis com o orçamento e se comprometeu com o combate à corrupção. Luísa Erundina defendeu a luta contra a desigualdade social e foi protagonista do ponto mais polêmico do debate. Ela condenou a proposta de João Dória de privatizar o Autódromo de Interlagos e o Palácio das Convenções do AMB. O tucano também foi chamado de lobista e ganhou o direito de resposta. Na saída, cada um fez uma avaliação do debate. É um debate quente, mas faz parte do jogo. E eu acho positivo sempre porque permite aos candidatos apresentarem as suas propostas. E permite, em especial aos indecisos, avaliarem os programas, as propostas de governo de cada um dos candidatos. Para mim, eleição é processo todo, o debate sobre a cidade, sobre o país, sobre a política de um modo geral. E, portanto, eu me sinto tão mobilizada, tão motivada e tão confiante como eu estive no primeiro dia dessa campanha. Houve a oportunidade para que os candidatos debatessem mais os temas e colocassem as suas posições. E isso ajuda muito o eleitor definir o seu voto. Eu acredito que o debate de hoje tenha sido até o melhor, porque as propostas ficaram muito nítidas. Hoje esclareceu.
Acho que quem viu o debate vai tomar sua decisão de voto com muita segurança. Eu consegui falar das minhas propostas na saúde, na segurança, em tudo, mas o mais importante foi poder falar sobre uma candidatura que é extremamente perigosa para a cidade de São Paulo. Sorrateiramente, as pessoas produzem aqui histórias mentirosas para desconstruir imagem. Não vão conseguir desconstruir a minha imagem. São 26 anos defendendo o consumidor. Eu vou continuar fazendo isso o resto da minha vida. Bom, você viu o comentário de alguns deles, o debate foi quente, mas foi um debate de alto nível. Eu tive a chance, então, de conversar com todos eles, Lidiane, inclusive entrevistá-los antes do início desse confronto, e todos eles consideraram que é, de fato, o debate mais importante por acontecer há uma semana e num domingo à noite, dia em que as famílias brasileiras estão reunidas diante da televisão, em especial para acompanhar as propostas do futuro prefeito ou prefeita da maior cidade do país. É uma grande colaboração que a Record, como um grupo todo, dá ao telespectador. Nesse momento tão importante, isso em várias capitais pelo país aconteceu, então, esse debate tão importante nessa contribuição. E o que a gente percebe é isso, os candidatos se sentiram à vontade o suficiente, realmente, para até colocar um pouco mais de lenha na fogueira, como muitos colocaram. Tivemos aí um momento alto do debate, mas é isso, justamente para que você tenha noção realmente e vote com consciência, tenha um bom voto no próximo final de semana. Muito bem, relembrando também a você que antes desse debate a Record News cumpriu seu papel democrático, trazendo aqui numa sabatina com Heródoto Barbeiro, Nirlando Beirão e também Ricardo Curtio, cada um dos candidatos, com exceção de Marta Suplicy do PMDB, que não compareceu alegando problemas de agenda. Agora, você viu que a discussão foi muito grande, temas como segurança pública e crise financeira também foram alguns dos principais nos debates em outras capitais do nosso país. Em Salvador, o debate foi mediado pela apresentadora do Fala Brasil, Carla Secato. Começa agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador, promovido pela Record Bahia. Dos 7 candidatos à Prefeitura da capital baiana, 6 participaram do debate. Os principais assuntos foram a construção de creches e escolas, criação de empregos e melhorias no transporte público. Em Belém, 7 candidatos compareceram e a principal questão debatida foi a busca de uma solução para o problema da violência. A segurança pública também dominou o debate em Goiânia, onde 6 dos 7 candidatos estiveram presentes. Em Porto Alegre, destaque para a discussão sobre o número de cargos de confiança na administração pública. Os 5 candidatos convidados participaram do debate. Na capital mineira, vários dos 8 candidatos presentes aproveitaram a oportunidade para falar da situação política do país. No Rio de Janeiro, um dos pontos altos da discussão foi a crise financeira vivida pela Prefeitura e pelo governo do estado. 8 candidatos à Prefeitura do Rio participaram do debate promovido pela Rede Record. Eles discutiram projetos e ideias para ajudar o eleitor na hora do voto. Pela última pesquisa, 5 candidatos estão tecnicamente empatados em segundo lugar. O programa, dividido em 4 blocos, reuniu Marcelo Crivella, do PRB, Marcelo Freixo, do PSOL, Jandira Fegali, do PCdoB, Pedro Paulo, do PMDB, Flávio Bolsonaro, do PSC, Índio da Costa, do PSD, Carlos Osório, do PSDB e Alessandro Molon, da Rede. Mediado pela jornalista Janine Borba, os candidatos puderam fazer perguntas entre eles e também responderam sobre temas pré-definidos. Durante pouco mais de 2 horas, o telespectador pôde conhecer o perfil de quem vai governar a cidade nos próximos 4 anos. Muito bem, o que você, telespectador, também pôde acompanhar foi numa edição especial do Hora News Eleições 2016, ontem à noite, a chegada de cada um dos candidatos nessas outras cidades. Exemplo do que aconteceu em São Paulo, os nossos repórteres entrevistaram também os candidatos de Porto Alegre, Belo Horizonte e do Rio de Janeiro sobre as expectativas. E todos eles, Lidiane, pontuaram a mesma coisa. Um debate extremamente importante por acontecer num domingo à noite, a uma semana das eleições, momento em que os eleitores puderam, então, conhecer melhor propostas e se os candidatos estão, de fato, preparados para exercer um cargo tão importante como o de prefeito. É a Record News levando a você a melhor informação nesse momento decisivo.
Só você ficar de olho, porque ao longo da semana nós teremos mais destaques a respeito desse momento importante para todas as cidades do nosso país. O Link Record News aproveita agora para fazer uma pausa rápida aos nossos apoiadores, mas volta em instantes. E você vai ver a seguir mais informações da 35ª fase da Operação Lava Jato. E ainda, temporal inunda vários bairros de Belo Horizonte na noite deste domingo. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. 11h51, horário de Brasília. O Link Record News está de volta ao vivo com mais informações para você. Agora falando sobre o tempo, porque um temporal inundou vários bairros de Belo Horizonte na noite deste domingo. Foi tão grave que carros foram arrastados e casas ficaram alagadas. Várias pessoas se arriscaram nas ruas. Um carro foi arrastado pela correnteza próximo a um lava-jato, nesta rua do bairro Prado, na região oeste de Belo Horizonte. Depois que a chuva parou, a cena era de destruição. Uma caçamba virou e os veículos ficaram amontoados. No bairro Milionários, no Barreiro, o entulho e a lama se espalharam na rua. O portão de uma casa foi danificado. Neste outro imóvel, na mesma região, a família até tentou salvar alguns objetos. Mas veja que a enxurrada leva bancos e roupas que estavam no quintal. Os moradores sobem nas banquetas de plástico para tentar fugir da água. Todos os cômodos da casa foram invadidos. Quando a água baixou, foi a hora de limpar a sujeira deixada pelo barro. A Avenida Olinto Meireles, uma das principais do Barreiro, ficou alagada. Os carros não conseguiram atravessar por causa da correnteza, que estava muito forte. Alguns motoristas se arriscaram. Um deles quase foi levado pela força da água. Meu Deus! No bairro Nova Vista, na região leste da capital, os moradores ficaram ilhados. Um deles se arriscou para resgatar um cachorro. Nesta casa, no bairro Goiânia, a água invadiu o local e chegou a arrastar o carro que estava estacionado. A chuva também invadiu o quintal desta casa, no bairro Barroca, na região oeste. O morador gravou a enxurrada. A força da correnteza impressiona. A garagem ficou alagada. Todas as vezes que tem uma chuva mais forte, a gente já fica com o coração disparado. E essa mudança brusca no tempo não atingiu só Minas Gerais, não. No Rio de Janeiro, causou ressaca no mar com ondas de mais de 2 metros. No primeiro fim de semana de primavera, quem procurou as praias do Rio encontrou o mar com ondas fortes. A previsão é de ressaca em toda a orla, com previsão de ondas de até 2,5 metros de altura. Tem ainda a expectativa de que as ondas grandes e o mar agitado continuem durante essa semana. Lembrando que a todo momento, pop-ups informativos aqui no canto esquerdo do seu vídeo colocam a previsão do tempo nas principais capitais pelo país para que você consiga se programar antes de sair de casa. Clébio? Isso aí, Lidiane. Você vai conhecer agora uma expressão típica do Nordeste e que tem a ver com esse período do ano. O termo tem a última sílaba dos meses de setembro a dezembro. Um período em que, portanto, a temperatura é de 40 graus quase todos os dias. Olha só. Vale sombrinha, livro, chapéu e roupa na cabeça. Vale até a sombra do poste. Aqui a gente tem que ficar na sombra do poste. Tem 2 filas para pegar o ônibus e a sombra do poste, né? Não está fácil mesmo. O sol escaldante faz a temperatura chegar aos 40 graus todos os dias. E a previsão é de que esse calor que chegou em setembro ultrapasse outubro e vá até novembro e dezembro. Meses terminados em Bró. Por isso, aqui em Teresina, calor tem nome e sobrenome. BRO Bró. Só aguenta mesmo quem é daqui. Para conseguir suportar o calor, todo mundo dá um jeitinho. No período quente a gente tem que oferecer bastante suco, água de coco, muita água e a alimentação ricas em todo tipo de alimento. Ter uma alimentação mais leve e natural é uma ótima ideia. Não é à toa que o consumo de frutas em Teresina aumenta 20% nesse período quente. Mas o sol que castiga é o mesmo que produz beleza. Nesta época, o ipê floresce e os cajus perfumam os quintais. Vem para Teresina conhecer o BRO Bró.
Eu tenho uma proposta melhor. A sua quase xará Sayuri Sato podia mandar esse BR Robral para cá, né? É, um pouquinho, pelo menos, né? Porque aqui as temperaturas caíram muito. Bom, e se o tempo está muito quente por lá, no noticiário, de forma geral, a temperatura está muito elevada. Voltamos a falar da 35ª fase da Operação Lava Jato. Durante a coletiva, os delegados explicaram que a construtora Odebrecht fazia pagamentos em troca de vantagens. Eles citaram ainda que Marcelo Odebrecht coordenava e autorizava as propinas e que, quando se referiam a Antônio Palocci, o chamavam de italiano. Esses pagamentos não aconteciam somente em anos de campanhas eleitorais. 2009, 2011, 2013, digamos, os pagamentos era uma verdadeira conta corrente que a Odebrecht tinha com o Partido dos Trabalhadores devido às interferências, neste caso principalmente de Antônio Palocci Filho, em favor da empreiteira, nos mais diversos projetos, contratos, obras que a empresa desejava obter alguma espécie de vantagem. Que todos os elementos, durante a investigação, principalmente cruzamentos de e-mails de Marcelo com dados de sua agenda, por exemplo, e-mails em que Marcelo falava que iria se reunir em tal data com o italiano para seus executivos, fazendo o cruzamento de qual foram os encontros que Marcelo teve naquela data, elas batiam com encontros com Antônio Palocci. Ainda assim, diversos desses casos aconteceram e foram constatados durante a investigação. Mas havia, em particular, um e-mail em que Marcelo falava, em 2010, que na cerimônia de diplomação da presidente Dilma Rousseff, ele falava a seus executivos que o italiano não estava na diplomação. E isso era uma coisa que preocupava, pois Antônio Palocci Filho estava, assim, na diplomação. Procedendo-se a novas análises, em mensagem dias após dessa que ele disse que Antônio Palocci não estava na investigação, na diplomação, ele fala em mensagem dirigida a Antônio Palocci, e aqui eu já trago um expediente que Marcelo utilizava, que era de encaminhar mensagens para Antônio Palocci Filho através de Branislav Contic, seu sócio, que foi seu assessor. Ele encaminha uma nota a Marcelo, e eu vou falar do conteúdo dela na sequência, falando que, na verdade, ele não havia encontrado Antônio Palocci Filho na diplomação. Então, a única preocupação que a gente tinha de uma ponta que mostrava que italiano não poderia ser Antônio Palocci, caiu por terra ali, pois ficou evidenciado que Marcelo havia se enganado. Dentre os atos de interferência de Antônio Palocci Filho que a investigação pôde constatar, inicialmente, a partir de 2008 e 2009, com a edição da medida provisória número 460 de 2009, que visava estender o reconhecimento do crédito prêmio IPI até 2002, e isso traria inúmeras vantagens a empresas, e aqui inclusive até um estudo, se eu não me engano, da Secretaria da Receita Federal, até de outros casos, que estimou-se que se tivesse impacto financeiro a aprovação e a consequente conversão em lei daquela medida provisória, haveria a União deixaria de arrecadar cerca de 288 bilhões de reais em impostos. Não favoreceria só a Odebrecht, mas sim quaisquer tipos de empresas que pudessem compensar seus débitos com esse crédito prêmio. Bom, e ao longo de toda a nossa programação, os desdobramentos da 35ª fase da Operação Lava Jato, com a prisão, então, de Antônio Palocci, um assessor especial e o ex-chefe de seu gabinete. A partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com o jornal Link Record News e mais informações para você. Entre elas, de que profissões como a de cerzideira, que conserta tecidos, ou mesmo calígrafo, que escreve à mão, já foram consideradas ultrapassadas. Clébio, mais de uns anos para cá, de tão raras, elas ganharam prestígio e estão agora muito valorizadas. Traços firmes e rápidos, letras praticamente perfeitas, habilidade de professor de caligrafia. A profissão não é mais comum, mas mesmo quando quase tudo é digitado, tem gente ensinando a escrever bonito, sim. Até hoje existem as pessoas interessadas, os estudantes que estão numa fase de vestibular e precisam enfrentar a prova de redação.
Ter letra bonita não é só um capricho, pode ser profissão. O calígrafo escreve em convites de casamento, diplomas e documentos. Nesta escola, a mensalidade do curso sai por cerca de R$300. A profissão é tão antiga que tem como material de apoio objetos com 150 anos. É com a caneta bico de pena que dá para fazer as letras mais bonitas. Investir em carreiras em extinção pode significar trabalho sem concorrência. Roberto viu nessa profissão aparentemente esquecida a oportunidade para ganhar dinheiro. Cobra R$2 para escrever em cada envelope de convites de casamento. É uma média de 500 convites por semana, às vezes chegando até 1.000 convites por semana. Entrou como um hobby, entrou como uma coisa assim corretiva, né? Apenas para corrigir a caligrafia, e está virando minha segunda profissão ou a primeira profissão. É também com uma técnica antiga que trabalham as serzideiras. Serzir nada mais é do que reparar tecidos danificados ou rasgados. A serzideira tem que estudar o pano e reconstruir pela parte de dentro, fibra por fibra. Tem que usar fio do próprio tecido. Aqui está cortado, né? Para mim refazer novamente a trama, eu tenho que puxar o que está cortado. Aqui sobra trabalho. Muitas pessoas têm preferido arrumar a comprar roupas novas. E quando as peças são de grifes de luxo, os clientes estão dispostos a pagar mais, R$80 por centímetro do conserto. Você ganha uma sobrevida daquele item ao invés de comprar um novo. Esse mercado veio sendo aquecido desde quando o país entrou em recessão. Particularmente, ele coincide com esse nicho que exige um trabalho mais específico, mais manual, né, mais artesanal. Com tão poucos profissionais no mercado, Reginalda passa os dias assim, cercada por pilhas e pilhas de encomendas. Encomenda não acaba, é o ano todo. Vem Sedex de vários lugares e, graças a Deus, o que é bem procurado. Bom, e já que a gente fala aí sobre as profissões em extinção, as outras que vêm à tona, educação é muito importante na vida de todas as pessoas, mas também requer um certo planejamento financeiro, principalmente por parte dos pais. Exatamente. Aí fica aquela pergunta, será que vale a pena fazer um financiamento da faculdade dos filhos? A partir de que momento é ideal fazer uma poupança para os gastos futuros com educação? Para responder essas e outras questões, a gente recebe aqui o nosso planejador financeiro, Mauro Calil, e vai tirar todas as suas dúvidas para você desde já se planejar com a educação dos seus filhos. Mauro, seja bem-vindo. Bom dia, boa semana a todos. É muito importante pensar já na faculdade do seu filho desde que ele nasce. Então, desde o momento do nascimento, porque muitos pais se preocupam principalmente se, por exemplo, na falta deles, o que os filhos podem fazer. Há algum seguro, por exemplo, alguma coisa do gênero, para não deixá-los desamparados no momento, numa fatalidade? Tem sim. Você pode fazer um seguro de vida, tá? Que vai dar uma injeção de dinheiro naquela família na falta do pai ou da mãe, ou dos dois. Tá? Cujo beneficiário é a criança, as duas crianças, enfim, um avô, uma avó, um tutor legal. Tá? E isso é perfeito, não vai ter imposto de renda, não vai ter nada. Aquele seguro simplesmente ele o montante, né, é passado para a criança que vai segurar até por algum período, tá? Agora, se aquele valor vai ser suficiente ou não, isso sempre é uma incógnita, tá? Mas é melhor do que nada. Tá? E seguro a gente faz, seguro não é investimento, né, gente? Seguro a gente faz para não usar. É uma necessidade. Né? Entendeu? Então, principalmente casais, né, que têm assim, uma dívida longa, por exemplo, com um apartamento, tá? Não pouparam nada para a faculdade dos filhos, vale a pena ter um seguro aí, porque na ausência dos pais, as crianças, adolescentes, enfim, quem quer que seja, aí, qual seja a idade, vai ter algum apoio financeiro na hora para se sustentar até que tenha condições de trabalhar. Mauro, você está falando sobre poupar para a educação dos filhos. Eu me lembro que quando eu era criança, bem pequenininho, mas isso é algo que acho que todo mundo guarda, talvez você também. Vinha aquele dinheirinho de bom princípio que o vô e vó dava no final do ano, sabe? Ou então na entrada do ano novo. E dizia assim, é para você economizar, fazer uma poupança para o seu estudo lá na frente. De fato, existe essa questão, é algo viável? Desde cedo, desde que a criança nasce, desde que ela vai se tornando então pré-adolescente, os pais começam a ensiná-la a economizar para os estudos ou eles mesmos criarem uma poupança? Poupança, aliás, é um investimento bom para se guardar dinheiro para a faculdade? Vamos lá, por partes. Então, sim, é importante, né, que você, como pai, como mãe, reserve, separe algum dinheirinho
para colocar em alguma aplicação financeira para os estudos no futuro, ok? A caderneta de poupança é um péssimo lugar. Péssimo. Péssimo. Então todo mundo faz Péssimo. errado. Tá, faz. Tá? É melhor do que nada, mas é ruim, tá? Como aplicação financeira. O que seria melhor do que isso? Você tem os fundos DI, que rendem mais do que a caderneta de poupança e são acessíveis aí com quantias pequenas, R$100, tá? E você tem o Tesouro Direto, que é um pouquinho mais complicado, mas também rende basicamente a mesma coisa que o fundo DI, um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí dependendo do fundo, tá? E que você também acessa com quantias pequenas, 30, 50, R$100, tá? O que é importante nesse processo? Quando a gente vai investir, a gente tem dinheiro, tempo e rentabilidade. O dinheiro é você que coloca, tá? R$100 por mês, 200, 350, o que é que seja. A rentabilidade é a aplicação financeira, por isso que a poupança é ruim. Tá? Então, escolha ou um fundo DI ou o Tesouro Direto, que fica melhor. E, em terceiro lugar, o tempo é da criança. Ninguém tem mais tempo do que a criança. Quanto mais cedo guardar, mais fácil. E olha só que interessante, eu atendo muitos médicos, né? E teve um casal há algum tempo atrás, coisa de 6 meses atrás, pouquinho antes, até uns 10 meses atrás, eles que estavam querendo mudar os filhos de escola. Porque medicina é um curso difícil de entrar. E os dois são médicos, essas crianças, eles vão ter que estudar muito para passar na medicina. Já estavam, né? Bom, médico vai ser médico, filho de médico e tal. E falar, poxa, Mauro, a escola ficou um absurdo. E escola aqui em São Paulo, vocês sabem que, né? E eles estavam gastando no conjunto lá das crianças mais de R$8.000 por mês em escola, tá? Coisa que... Crianças, né? Crianças ainda, tá? E aí eu fiz um questionamento para eles, assim, mas vocês sabem se seus filhos vão querer a faculdade de medicina? É uma boa pergunta. Entendeu? E se lá na frente eles quiserem, de repente, sei lá, fazer marketing, fazer... Comunicação. Comunicação ou gastronomia, né? Então, a gente fez uma conta inversa e falou assim, se você tirar dessa escola cara para essa escola mais barata, tá? Vocês economizam tanto e, por criança, vocês terão R$350.000 lá no futuro. Né? Que dá para fazer o que quiser, inclusive um ano de cursinho se for a escolha para medicina, e um ano de cursinho não atrapalha ninguém. Exato. Então esse é o ponto, né? É você verificar que no tempo você tem algo que não se recupera, né? Que é tempo, dinheiro você recupera, mas tempo você não recupera. Tá? Por falar em tempo, supondo que o adolescente tenha entrado, então, numa universidade que não foi pública, uma universidade particular, e aí são oferecidas aquelas linhas de crédito, por exemplo, financiamento estudantil. Vale a pena adotar uma ação como essa, entrar num financiamento como esse, Mauro? Deixa eu complementar só para você aproveitar, porque depois que ele sai da faculdade... Ainda há dívida. E às vezes ele não consegue emprego de imediato. Como resolver esse imbróglio? Então, aqui a questão é a seguinte, o curso, empregabilidade e dívida, tá? Existem cursos como o de medicina que você está empregado quando você está fazendo faculdade, entendeu? E hoje o piso salarial de um médico é de R$10.000 por conta do Mais Médicos. Quer dizer, qualquer médico consegue uma renda de R$10.000, tá? Então, é tranquilo para alguém que está fazendo medicina entrar nesse financiamento e depois pagar. Agora, para alguém que está fazendo, por exemplo, comunicação... Você não encontra... Jornalismo, por exemplo. Né? Não encontra um salário elevado, muito rápido, e a sua empregabilidade não é tão vasta, não é tão fácil, né? Então, tem que pensar 2 vezes, né? E aí, toda a área de humanas, a gente precisa ver. No caso de direito, por exemplo, não é um curso muito caro, dependendo da faculdade, mas você pode, aí a gente está no intermediário, entre o jornalismo que vocês citaram, tá? E o curso de medicina que eu citei, tá? Vamos lá, na área de direito. Na área de direito, a pessoa consegue fazer uma renda num espaço médio, tá? E uma renda interessante, ok? Então, pode ser que vale a pena. O que ela não pode é ter uma dívida muito grande, impagável, tá? Quando sai da faculdade. Porque quando você sai da faculdade, você tem um período lá, dependendo da linha de financiamento, de 1, 2 anos no máximo, que você vai ter que começar a pagar e aí não tem jeito. Chororô. Tá? Então, nesse aspecto, verifique a empregabilidade que o curso te dá, o tamanho dessa dívida, se ela é compatível com o salário inicial da carreira.
Maravilha. Mais dicas? academiadodinheiro.com.br, mande o seu recado por lá e a gente atende em tudo que for possível. Obrigada, Mauro. Até a próxima. Até, tudo Obrigado, bom. Mauro. Boa semana a todos. Para você também. Até a semana que vem. A gente aproveita então para fazer uma rápida pausa aqui para os nossos apoiadores, mas o link Record News volta em instantes. E a seguir você vai ver a sua opinião aqui no nosso jornal. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento de processos que tratam da obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos de alto custo. Participe então da nossa enquete. Você acha que o poder público deve pagar pelos medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e graves? Hashtag Link Record News ou pelo nosso WhatsApp. Até já. Meio-dia mais 17 minutos, horário de Brasília. Link Record News de volta ao vivo agora com a sua opinião. Momento de interatividade. Exatamente, porque há na próxima quarta-feira uma sessão do Supremo Tribunal Federal que vai julgar 2 processos que tratam da obrigatoriedade do Estado de custear medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e deficiências também. E aí perguntamos para você se você acha que é realmente obrigação do governo, do Estado, custear esse tipo de medicação que não consta da lista do SUS, do Sistema Único de Saúde. Hashtag Link Record News para votar, colocar o que você pensa sobre o assunto e também manifestar a sua opinião pelo nosso WhatsApp é possível. Pelo DDD 11 95307 1851. Já tem participação na tela. Vamos para a tela então com o WhatsApp, a sua opinião aqui, começando pelo Fábio, que é de São Luís do Maranhão, e diz sim, o governo tem que pagar por esses medicamentos, já que são muito caros. Obrigado, Fábio, por manifestar seu pensamento. Tem mais mensagem agora que chega do Pará, região de Marabá. A Nicole comenta o seguinte: com certeza o governo deveria pagar pelos medicamentos para as pessoas com doenças raras e graves. Obrigada, Nicole. Agora a opinião do José Carlos de Sumaré, interior de São Paulo. Ele também concorda, diz ao menos para as pessoas de baixa renda. Obrigado, José. Tem agora a participação de outro José, que é de Cascavel, no Paraná, que escreve: o poder público tem que arcar com esses remédios, porque nós pagamos um absurdo de impostos. Obrigada, José. Agora a opinião do Pedro Henrique, que é de Maceió, Alagoas, e diz: claro, não só pode, como deve. O governo tem que custear sim, afinal somos o país que paga mais impostos no mundo. Obrigado, Pedro. Tem mais participação agora do Luiz Carlos, de Palmares, Pernambuco. Sim, não apenas deve oferecer os remédios, mas também todo o apoio necessário ao enfermo, como também à família. Todo mundo aí entoando. Opiniões são bem uma opinião realmente. Né? Silvia agora de Araguaína, Tocantins. Não tenho dúvidas de que sim, pois temos direito à saúde, pagamos imposto para isso. Interessante também que todos eles trazem a questão dos impostos altos que pagamos aqui no país como justificativa, né? Exatamente. Agora a Ivete de São José dos Campos, interior de São Paulo, compartilha sim, pois os políticos têm plano de saúde nos melhores hospitais do Brasil, compram seus remédios mais caros e quem paga a conta? É a pergunta que a Ivete coloca aí na sua mensagem. Unanimidade nas opiniões. Será que isso se revela também na nossa enquete? Será? Vamos à primeira parcial do dia, na tela você acompanha agora. Você acha, então, que os medicamentos de alto custo para portadores de doenças raras e graves devem ser bancados, então, pelo governo? 64% dos nossos internautas até agora acham que sim. 36% são contrários. E você, o que pensa? Vote, compartilhe o seu pensamento ao longo da programação até a segunda edição. Mais interatividade até o resultado oficial da enquete do dia para você. E já que estamos tratando dessa questão, veja só, um remédio usado para quimioterapia no Hospital da Universidade Estadual de Campinas, interior de São Paulo, está em falta. E sem o medicamento que é fornecido pelo Estado, o tratamento de muitos pacientes com câncer já está prejudicado. A falta de um medicamento no setor de oncologia da Unicamp tem prejudicado o tratamento de Aparecida. Há 3 meses, a dona de casa não consegue retirar o remédio Cetuximab. Não estou pedindo nem dinheiro, nem ouro e nem comida. Estou pedindo vida, saúde. É o que os governos prometem. Aparecida teve câncer no intestino, passou por cirurgia e agora luta contra a metástase, que afetou o fígado e o pulmão. Desde o início do tratamento com o Cetuximab, ela conta que a remissão da doença foi de 80%. Aparecida estava confiante na cura, mas com a interrupção do tratamento por falta da medicação, ela teme que o câncer volte
e ainda mais agressivo. O cetuximab é um tratamento quimioterápico paliativo que ajuda a controlar o crescimento das células cancerígenas. No caso de Aparecida, era aplicado a cada 15 dias. A dona de casa conta que outros pacientes também dependem da medicação. O tempo é muito importante e não só para mim, como meus amiguinhos também que faz o tratamento junto comigo, estão esperando a mesma coisa de mim. Apesar de ser distribuído na farmácia de alto custo do Hospital das Clínicas, a Unicamp informou que a entrega do cetuximab é de responsabilidade do Estado. Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde disse que uma nova remessa da medicação será enviada para a Unicamp em breve. Por telefone, a Aparecida tentou confirmar a data para não perder mais uma viagem indo até o hospital, mas não conseguiu sequer ser atendida pela ouvidoria do Estado. E agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, para conversar com a Sônia Souza e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista e também como é que foram as férias. Sônia. Olha a cara da Sônia, de quem volta animada, pronta para mais um ano de muito trabalho. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, Clébio. Obrigada, Lidiane. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. E olha, férias realmente renovam, né? A gente volta com um pique total, com muita força aí para trabalhar bastante. Por isso eu espero você aí de casa no Record News Paulista de hoje, que tem como destaque a cidadania. É isso mesmo, porque 2 alunas do ensino médio de Jaú, de uma escola estadual de Jaú, foram selecionadas para o programa Parlamento Jovem Brasileiro, que é um projeto da Câmara dos Deputados. Elas criaram 2 projetos de lei que foram aprovados pela comissão do programa. É uma história bem bacana que vale a pena acompanhar. E a gente vai mostrar ainda a 43ª edição do Salão do Humor de Piracicaba. Bom demais, né? São cartoons, charges, caricaturas e tiras de histórias em quadrinhos de artistas de vários países. A exposição vai até o dia 12 de outubro. Estes são alguns dos destaques do Record News Paulista de hoje, que começa logo após o horário eleitoral, às 1h10 da tarde, e eu espero vocês. Clébio, Lidiane, tô com saudade de vocês, viu? Bom revê-los. Muito bom, apareça por aqui quando puder, Sônia. A você um ótimo trabalho, uma ótima edição do Record News Paulista. Até mais, Sônia, bom trabalho para você. Saudades também de você, da sua companhia aqui com a gente, né? É verdade, sempre agradável. A gente aproveita então para fazer uma pausa aqui para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes, não saia daí. Até já. Meio-dia e meia, neste momento, horário de Brasília. Estamos de volta com mais informações para você aqui no Link Record News. Informação importante porque o traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, conhecido como Fat Family, foi morto nesta manhã em uma operação da Polícia Civil. A ação da Coordenadoria de Recursos Especiais ocorreu no complexo do Salgueiro, que fica em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, e deixou mais 2 suspeitos mortos. O criminoso seria um dos chefes do tráfico de drogas no Morro Santo Amaro, que fica no Catete, zona sul da cidade. Baleado em um confronto em junho, ele foi resgatado do Hospital Souza Aguiar. Fat Family era um dos traficantes mais procurados do Rio. O portal dos procurados, do Disque Denúncia, oferecia uma recompensa de R$3 mil por informações que levassem ao paradeiro deste criminoso. E 4 pessoas morreram em um acidente entre um ônibus e uma carreta no interior de São Paulo. O ônibus transportava 46 passageiros. Todos ficaram feridos. Dona Aparecida saiu do hospital de cadeira de rodas e com ferimentos no rosto e nas pernas. Ela estava cochilando na hora do acidente. Estou consciente, foi ferimentos leves, sim, mas sim, infelizmente foi sério, né? O que você lembra da hora do acidente? Conta pra gente o pouco que você consegue lembrar. Eu me lembro, só não lembro de mais nada. Foi só senti a pancada, porque eu tava cochilando, tava dormindo. E a hora que acordou, já estava no resgate? Estava numa gritaria, aí eu fiquei, sei lá, eu acho que eu estava em pé, mas depois eu não consegui mais, que a minha perna... Estava doendo? Estava doendo e eu sentei numa beiradinha do banco, assim. Depois eu sei que os bombeiros entrou e me tirou de lá, mas não lembro mais nada. Tinha muita gritaria, muita gente desesperada na hora? Tínhamos. Este vídeo mostra o local do acidente minutos depois da batida. O ônibus com motorista e 46 passageiros saiu da cidade de Aparecida rumo às cidades de Itamogi e São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Mas por volta das 6h30 da tarde,
O motorista do ônibus perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão carregado de cana. O acidente foi na rodovia Mário Beni, em Mogi Guaçu, região de Campinas. 4 pessoas morreram. Uma das vítimas fatais é uma idosa de 86 anos. Aparecida Pereira Rosa chegou com vida aqui ao Hospital Tabajara Ramos, em Mogi Guaçu, mas não resistiu. A outra, Vita Rosa de Souza, uma dona de casa de 74 anos, foi levada para a Santa Casa de São João da Boa Vista, cidade que fica a 61 quilômetros de distância daqui, mas também acabou morrendo. O motorista do ônibus, José Paulo Bianchi, de 62 anos, e o organizador da excursão, Carmo Vicente de Paula, de 66, morreram no local. Todos os ocupantes do ônibus ficaram feridos e foram levados para 6 hospitais, 2 em Mogi Guaçu e 4 em cidades vizinhas. Na hora você não tem que pensar, né? Você fica pensando como é que tá a pessoa, como é que não tá, né? Os outros tudo que a pessoa conhece dentro do ônibus, né? O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. Com mais informação para você. Até já. Meio-dia, mais 40 minutos. Link Record News de volta ao vivo com mais informações para você. Agora a gente fala sobre a greve dos bancários. Recebemos mensagens de telespectadores perguntando como está a situação. Uma delas, inclusive, é da Maria das Graças, da cidade de Mauá, em São Paulo. Maria, a notícia não é muito boa não, viu? A greve dos bancários continua e chega ao 21º dia, exatamente hoje. Alcança, portanto, a duração da paralisação mais longa da categoria, que foi ano passado e que durou exatamente 21 dias, a exemplo do que nós temos agora. A última rodada de negociação aconteceu no dia 15 e não chegou a nenhum acordo. E desde então, os bancos não se manifestaram para uma nova negociação com os trabalhadores. O Comando Nacional dos Bancários enviou na tarde de sexta-feira um ofício à Federação Nacional dos Bancos solicitando a retomada das conversas. E os dirigentes sindicais vão se reunir ainda hoje aqui em São Paulo, na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Os bancos, para você ter uma ideia, oferecem 7% de reajuste salarial, além de um abono de R$ 3.300, enquanto os bancários pedem uma recomposição da inflação, medida pelo INPC, de 9,62%, além de aumento real de 5%, o que significa, na prática, 14,78% de reajuste. Enquanto isso não acontece, quem sofre é o consumidor. Agora, vale lembrar, por meio da internet e dos caixas eletrônicos, os pagamentos podem ser realizados. Por isso, as instituições e também os credores não vão perdoar atraso não, infelizmente. E já que a interatividade, o canal está aberto realmente com você, telespectador e internauta, o caso da Maria, por exemplo, que perguntou sobre a greve dos bancos, agora a gente aproveita para colocar o tema da nossa enquete mais uma vez em questionamento. Já que na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal julga 2 processos que tratam aí da obrigatoriedade do Estado custear medicamentos de valor elevado, medicamentos que não constam na lista do SUS para pessoas com doenças graves e raras. Perguntamos se você acha correto, então, o Estado custear esse tipo de remédio que não consta na lista do SUS. Vamos conhecer a sua opinião agora. Já temos na tela o José, que é de Paulista, na Paraíba. Diz assim, o governo tem a obrigação de custear essas necessidades, porque se um governo não puder defender a vida dos cidadãos, não tem sentido de existir. Muito obrigado, José. Bem categórica a sua opinião. Tem mais mensagem agora de Natal, Rio Grande do Norte. A Kelly escreve: claro que deveria custear os gastos, já que pagamos altos impostos e a saúde é precária, é o que acha a Kelly. Obrigada. Agora vem a opinião, portanto, de mais um internauta, é a Fabíola, de Patrocínio, Minas Gerais, e também concorda, diz que um dos princípios do SUS é integralidade. Então, o Sistema Único de Saúde tem que custear todo o tratamento do paciente. Tomara que seja assim, Fabíola. Obrigado. Reginaldo, de Vitória da Conquista, na Bahia. O governo deve pagar sim, pois pagamos impostos que devem ser revertidos para a saúde da população. Obrigada, Reginaldo. Agora, mais uma opinião do Augusto, de Belém do Pará. Ele discorda, hein? A primeira opinião contrária. O governo não pode bancar tudo ao cidadão, é o que diz o Augusto. Obrigado, Augusto. Exatamente esse é o receio do governo, num período de crise, o impacto desse custo aí nas contas públicas. O Lucas Lima, de Campina Grande, na Paraíba, escreve: sim, além dos impostos abusivos, a saúde é direito fundamental e deve ser proporcionado pelo Estado. Obrigada, Lucas. Agora tem a opinião do Marcos, de Cícero Dantas, na Bahia, e diz sim, pois a Constituição Federal
diz que a saúde é dever do Estado, tá certo, Marcos? Obrigado. Apenas uma opinião que é contrária ao pagamento, ao custeamento, então, desses remédios. É interessante. Exatamente. A você, então, continue colaborando com o seu voto e o que você pensa sobre esse assunto. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Enquanto você participa e vota, a gente faz uma pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. A seguir, os destaques das redes sociais. Até já. Meio-dia e 51 minutos, estamos de volta ao vivo com o Link Record News para você. E o nosso colunista e editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto, saiu de férias, mas não vai deixar de participar do Link Record News. Tanto é que mandou um vídeo para a gente com os assuntos mais comentados nas redes sociais. Dá uma olhadinha aqui. Eu tô de férias, mas eu não tô fora do jornal, porque eu vou mandar vídeos para vocês todos os dias comentando o que é trend, tá? Eu já saí de férias, mas ainda não viajei, eu só viajo amanhã, então quem sabe eu não mando de amanhã direto do aeroporto, porque é mais ou menos na hora em que eu pego o voo, o jornal, mas eu vim aqui rapidinho falar pra vocês o que tá rolando nas redes sociais. Tô tremendo muito aqui que eu tô com a mão, mas vamos lá, ó, esse braço de pau de selfie. Então, hoje o dia amanheceu com política nos trends. O Palocci foi preso hoje cedo, então política, basicamente a 35ª fase da Lava Jato, tem sido o assunto mais comentado, de longe. E ontem à noite a gente teve o debate dos candidatos a prefeito aqui na Record. Ele ficou nos Trending Topics, primeiro lugar ontem à noite, e agora varou hoje cedo com a história do Palocci, política dominando os trends. Mas o que eu vim mostrar para vocês, e que é muito legal, é uma novidade em relação ao Snapchat. O Snapchat é o seguinte, ele mudou de nome, não chama mais Snapchat. Eles anunciaram isso aí do nada, na sexta-feira, ele agora se chama Snap, só Snap. E, além disso, eles trouxeram um novo produto, que é os Spectacles. Os Spectacles são óculos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tô com um tablet, ó. Tem a foto deles aqui, esse óculos colorido. Será que eu consigo passar? Ó, passei, opa, colorido, vocês estão vendo, ó. Tem aqui o close dele, que ele tem uma câmerazinha, são duas câmeras, né? Uma de cada lado. São câmeras que ele usa para fazer snaps direto. É um óculos que ele vai usar o Wi-Fi, a tecnologia Wi-Fi, não wireless na real, para passar esse snap direto e postar ele na sua conta. Então ele faz o vídeo de até 10 segundos, até 10, e coloca na sua conta via o wireless, exatamente. Ele é simples, ele é coloridinho, é material básico, só tem a câmera, ele não vai colocar o WhatsApp na parede, ele não vai te dar nenhuma busca no Google, não vai fazer nada. Faz realidade aumentada, não vê Pokémon, nada disso. A graça dele é que ele é bem simples. Ele custa $130, o que dá o equivalente aí hoje a uns R$430 sem o imposto, né? Mas assim, na conversão bruta, ou seja, ele não é caro perto dos outros aparelhos e ele é muito eficiente no que ele se propõe a fazer. Eu acho que ele vai ser um sucesso, assim, na minha opinião, por alguns motivos. Primeiro, ao contrário do Google Glass, que ele lembra um pouco, vocês lembram do Google Glass, né? Que era o do Google, que tinha aquela cara meio robótica. Ele é coloridinho, ele é bonito, ele vai vender fácil. Outro motivo, que ele é barato, que eu já disse. O terceiro é que a capinha dele carrega a bateria. Ou seja, enquanto você estiver na rua, você coloca ele na capinha própria dele e ele mesmo se carrega. Ou seja, você não vai ficar sem bateria. Fora que a funcionalidade dele, por ser simples, não dá esse problema que o Google tinha, do tipo de você não saber o que você vai fazer, fica aquele negócio cheio de funções e no fim não serve para nada. Esse aqui serve sim. Fora que ele tem um quinto benefício, que a luzinha dele, quando está gravando, ele acende uma luzinha em volta da câmera. Essa aqui que eu mostrei para vocês, aí, tá vendo a luzinha? Essa é a luzinha. E isso fica bem claro para quem está sendo filmado que a pessoa está sendo filmada. Então é fácil de ver. Você não vai ficar como o doido do metrô que grava as mulheres lá, não vai ter nada disso. Que se você estiver gravando, as pessoas vão saber que você está gravando. Então eu acho que é um aparelho que tem tudo para dar certo. Ele combina com as coisas, ele vem em várias cores, ele vai pegar a molecada de jeito, que é o público do Snapchat. O fato do Google Glass ser feio, eu acho que atrapalhou um pouco, parecer meio robótico, sabe? Então eu acho que esse aqui tem tudo para dar certo. Na época do Google Glass, eu cheguei a testar ele, fiz até uma matéria para o R7 em vídeo, fiz testes. Eu achava que ele ia dar certo. Errei e agora eu vejo os motivos de por que eu errei. Então, se for por esse raciocínio, eu tô com uma cara só... Tá só clara de um lado e escuro do outro. Vamos virar. Aê, agora vocês estão me vendo. Se for só por esse raciocínio, eu acho que talvez o Snap Glasses, não, né? Ele é o Spectacles, dê certo agora, tá? Um beijo pra vocês. Amanhã eu trago mais novidades das redes sociais, mas basicamente hoje é isso.
Obrigado, Calixto. Continue mandando os vídeos e aproveite as férias. É isso aí. E uma pesquisa comprovou o benefício de um suplemento alimentar que evita a flacidez da pele. É o colágeno hidrolisado, que é misturado e ingerido com água. O aparelho analisa a elasticidade da pele. Quanto mais pontos verdes, menos flacidez. Foi estudando as imagens das camadas da pele de 60 voluntárias que pesquisadores da USP de Ribeirão Preto comprovaram. As mulheres que tomaram diariamente por 3 meses o chamado colágeno hidrolisado, aquele que é misturado com a água, ficaram com a pele mais firme. A gente conseguiu ver uma diferença significativa, que ele realmente melhorou do ponto inicial das voluntárias, que na faixa etária era parecida com essa, e conseguiu ficar um pouco mais similar com essa daqui, voltando a ter uma característica mais próxima de uma pele mais jovem. E os cremes que fazem tanto sucesso são menos eficazes? Para a pesquisadora, eles são ótimos, mas consumir o colágeno hidrolisado faz mais efeito. O uso tópico eu consigo hidratação, consigo proteção, melhora no micro-relevo, na textura da pele e até na propriedade mecânica que você avalia. Mas lá na derme, em profundidade, nós conseguimos um efeito bem mais evidente, significativo com o uso oral. A partir dos 30 anos, a produção do colágeno pelo organismo cai em média 1% ao ano. E é na faixa dos 50 que a mulher mais sente diferença na pele. Por isso, quanto antes ingeri-lo, melhor. É nessa fase, conhecida como pele madura, que reclamações sobre rugas, flacidez e contorno do rosto mais aparecem. A gente tem colágeno no corpo inteiro. Ele é responsável pela estrutura da pele, estrutura e sustentação. E também existe colágeno no osso. Então, ingerir colágeno, tanto na alimentação como suplementação, também é bom para a saúde, não só para a beleza. Nos últimos tempos, produtos à base de colágeno se multiplicaram nas prateleiras das farmácias e fazem o maior sucesso entre a mulherada. Mas vale ressaltar que é preciso recomendação médica e que o uso dos suplementos não funciona de forma isolada. Estresse, cigarro e má alimentação aceleram a queda de produção da proteína. Camila está com apenas 25 anos e já se preocupa com a aparência que a pele vai ter lá na frente. Entre os cuidados com a beleza, a secretária faz questão de tomar um copo de colágeno com água todo dia. Eu vi o resultado muito mais rápido, previne aparecimento das rugas, melhora a pele, mas também é muito bom para unha, cabelo. Depois que eu comecei a tomar, não abro mão. E deu Brasil no campeonato de surf na Califórnia, Estados Unidos. A estrela da vez é um atleta de 4 patas. Dá uma olhadinha. Bono, labrador carioca, mostrou as habilidades para pegar ondas e surpreendeu os juízes. Confiante em cima da prancha, como você vê, ele ganhou em 2 categorias, sozinho e também com o dono. Os dois subiram no lugar mais alto do pódio e comemoraram. Este é o 3º ano que a dupla participa do campeonato na Califórnia. O evento reuniu a cachorrada de várias nacionalidades, raças, tamanhos e também estilos. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Não se esqueça, você pode entrar também na página da Record News no portal R7. A gente se encontra novamente às 3 horas da tarde, pontualmente, na segunda edição do Link Record News. Ótima tarde para você, até daqui a pouco. Até já.